Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Hoje a gente continua a nossa série Analisar é Fundamental. E hoje eu vou falar sobre mais 6 indicadores relativos a preço e relativos a margens. São muito importantes na hora da gente comparar as empresas para decidir se compra ou não, se está caro ou se está barato. Se você se interessa por esse assunto, assiste o vídeo até o fim, dá o seu like, comenta e se inscreve no canal. Vamos lá então? No último vídeo a gente parou aqui. Nós falamos sobre a fórmula de Bazin, o preço dela, o valor intrínseco dela, e falamos sobre a margem de segurança. Hoje a gente vai falar sobre 6 indicadores que são muito importantes na hora de eu decidir se a empresa está cara ou está barata. São os indicadores de preço e são os indicadores de margem. Você vai ouvir falar disso muito. A gente vai começar aqui pelo indicador de preço sobre EBIT. Lembrar o seguinte que a gente já discutiu em outros vídeos, né? O EBIT aqui é uma proxy do resultado operacional, do lucro operacional. Então, a gente vai comparar aqui o preço sobre o EBIT. A gente vai aqui igual, a gente tem o preço, a cotação de hoje, dividido por o EBIT por ação. Lembra? Como eu estou tratando de preço da ação, então eu pego o EBIT, divido pela quantidade de ações que eu tenho, eu vou ter o preço do EBIT por ação. Então eu divido por isso aqui, eu vou ter esse resultado aqui. Ok, o que quer dizer o preço sobre EBIT? Você já aprendeu aí a calcular, você já sabe que nos valores de hoje ele está 21,21. Só para chamar a atenção aqui, hoje é domingo, então o mercado está fechado. Aqui 27,27 é o valor de sexta-feira. Vamos conferir? Olha só. Então, o último valor que eu tinha aqui, lembra do status invest, né? 27,27. Então, esse é o valor do mercado. Ok. Outra coisa, vamos comparar aqui. Será que a gente calculou isso certo? Voltando aqui no status invest, a gente tem aqui os indicadores, né? Cadê o P sobre EBIT? Olha só. 21,21. Então, tá, beleza. Agora, para que serve isso para mim? Bom, isso é um indicador que ele mostra como o mercado está avaliando isso em relação à capacidade de geração de lucros da minha empresa. Lembra que o EBIT vai me falar sobre o lucro operacional da minha empresa. Então, se isso estiver mais alto do que o valor do mercado, significa que o valor está caro. Se está mais baixo, significa que o valor está barato em relação ao meu potencial de ganhos, ou seja, na geração de lucros. Isso é importante? Sim, você já tem um referencial aqui, eu estou com 21,21, ok? Então parece que isso aqui está legal, né? 21,21, o preço dela está 27,27, então parece que está bom essa relação preço-EBIT. Mas lembra que a gente está falando aqui de indicadores. Como o próprio nome diz, indicador, ele indica um determinado ponto da empresa. Lembra que nós estamos trabalhando aqui com o balanço patrimonial e a DRE. Esses indicadores, conforme a gente viu até agora, a gente ora extrai em alguns pontos do balanço patrimonial, lá do ativo, lá do passivo ou do patrimônio líquido. E ora a gente extrai esses indicadores da DRE. A DRE mostra o mapa da mina que eu tenho a receita bruta, como eu comecei, até eu ter todos os meus custos, todas as minhas despesas, todos os meus impostos e taxas, até eu chegar no lucro líquido, que é o que vai interessar para a gente, que é o que sobrou. Quanto que a empresa conseguiu converter de toda a sua receita até sobrar o lucro líquido. Então, na DRE, vocês lembram que eu falei que tem a parte que a gente trata de investimento, que é logo no início, tem a parte que é o core da empresa, que é a parte da operação, e tem a parte final, que você vê lá das despesas financeiras e o que sobra do lucro líquido. Então, o P sobre EBIT, ele está mostrando uma parte importante em relação à minha operação. Quando eu quiser comparar isso com outras empresas, eu comparo empresas do mesmo setor. Então, se eu for olhar o P/EBIT da Fleury, eu vou comparar com outro P/EBIT de empresas do mesmo setor. Um outro indicador é o EV sobre EBIT, que é o Enterprise Value, que é o valor da empresa, né? Que aqui, valor da firma, que a gente tem bem aqui, que a gente já calculou. Vocês se lembram disso, né? Então,
vai ser igual ao valor da firma dividido pelo EBIT, que está bem aqui. Ok, 23,14. Primeira coisa aqui, vamos conferir se está certo. Olha só, aqui no Status Invest, 23,14, calculamos certo. O que quer dizer esse indicador também? Ele me mostra a relação do valor da firma, ou seja, o valor que o mercado precifica isso. Vocês se lembram como é que calcula o valor da firma? Então, o valor da firma é o valor do mercado com a dívida líquida, né? Quando você compra uma empresa, você compra com tudo. Lembra disso que eu falei também, né? No final das contas, esse indicador ele permite saber o potencial de geração de lucros dessa empresa. E essa relação, ela me mostra ali se está caro ou se está barato. Tranquilo, né? O outro indicador é o preço sobre o ativo. Bom, preço sobre o ativo é moleza, né? Eu tenho aqui a cotação igual a cotação dividido pelo ativo. Agora, lembrar que a gente está trabalhando, como aqui preço é por ação, então a gente tem que colocar o ativo por ação. Então vai ser o ativo dividido pela quantidade de ações. Isso aqui deu esse valor grande aqui, mas vocês se lembram que a gente está trabalhando aqui com uma unidade de milhões e aqui nós cortamos 1000, né? Então basta a gente dividir isso aqui por 1000 que a gente fica na mesma unidade. Então 1,55. É isso. Bom, a interpretação disso ela também é tranquila. O importante de você saber é que quanto menor essa relação do preço sobre o ativo, menor é a relação entre o preço da companhia e os seus ativos. Esses índices acima de 1, eles costumam indicar que a empresa tem um valor maior do que os próprios ativos da companhia. Então, em tese, ele estaria caro. Agora, se tivesse abaixo, a empresa seria uma boa oportunidade de compra. Vocês percebem que esses indicadores, às vezes mostram que está caro, está barato? Então, essa é a relação que eu falei. Determinados pontos da empresa vão sendo identificadas por esses indicadores. Por isso que é importante você olhar vários indicadores. E às vezes eles são conflitantes porque ele está falando de áreas específicas da empresa, da companhia. Bom, eu estou lembrando um negócio aqui e se você ainda não curtiu, por favor, não custa nada para você. É só apertar aí um like que vale muito para mim. Não esquece de deixar seu comentário, também é importante para mim. Diga o que você quer saber, a gente vai discutindo, eu vou melhorando os conteúdos, eu vou adequando os conteúdos de acordo com o que vocês vão me pedindo, beleza? Agora a gente vai falar sobre a margem. Aqui você identifica oportunidades e problemas. Esses indicadores eles são muito bons para isso. A margem bruta, ela mostra a relação entre o lucro bruto, o resultado bruto, e a receita líquida. Vamos ver aqui então, é igual... Olha só, eu tenho aqui o lucro bruto, que já calculei aqui, né? A gente já tinha deixado aqui, dividido pelo receita líquida. Isso, vezes 100, né? Está falando percentualmente. Então aqui eu tenho uma margem de 25,99. Geralmente as margens acima de 20 são boas. E o que quer dizer essa margem bruta? Essa margem bruta, ela mostra o quanto que o investimento da empresa está se transformando em resultado. É importante que ela seja crescente, porque ela indica que seus preços finais de venda eles estão subindo mais rápido do que os seus custos. Então esse é um ponto de atenção que você olha, você já identifica. Se tem uma tendência para cima, significa que ela está fazendo uma boa gestão ali e os preços de venda eles estão subindo mais rápido do que os custos. A outra margem bastante olhada é essa margem EBIT, ou a margem operacional, que vai ser o quê? Você vai calcular o EBIT, lógico, né? Dividido pela receita líquida também. É a mesma coisa aqui do margem bruta, só que agora está falando só do EBIT. Eu tenho isso aqui, vezes 100, percentual, né? 14,76. Ah, a gente não verificou se a margem bruta estava certa, então vamos olhar lá. Olha só, então a margem bruta 25,99, a margem EBIT 14,76. Então beleza, né? A gente está calculando certo. 25,99, 14,76. Essa margem aqui significa o seguinte, tem o custo, que é o que é relacionado ao custo de produção, né? Ou seja, quanto mais eu produzo uma coisa, mais eu aumento o custo, e esse gasto está ligado diretamente com o custo de produção. Vamos pensar aqui em sapato. Quanto mais sapatos eu faço, mais eu aumento a quantidade de luz elétrica para fazer esse sapato, de comprar couro para produzir isso, de pagar salário,
de manutenção de máquinas, etc. E a margem EBIT, ela está fora desse escopo. O EBIT, lembra que ele está tratando das despesas gerais e administrativas, né? Então, é tudo que está fora da fábrica, essas despesas. Então, você está olhando ali o core de operação dessa empresa. Aqui você pode identificar se a empresa está gerindo bem essas despesas ou se está indo muito do seu lucro embora nessa margem. Você observa aqui que a gente teve um tombo de 25,99 para 14,76. Ora, a gente sabe onde é que a gente calculou o EBIT, né? Lembra aqui, essa parte aqui com esses amarelinhos aqui. Daqui de cara eu tenho, olha só, despesas com vendas, despesas gerais, outras despesas, resultado da equivalência. Olha só que eu tenho essa despesa aqui, quase 50% do resultado bruto, do lucro bruto, né? Então, eu diria que eu tenho uma despesa que parece ser muito alta. Outra coisa que a gente deve considerar é o seguinte: como é que é a despesa desse business? Ou seja, comparado com as outras empresas, será que as empresas desse mesmo setor gastam tanto quanto essa? Então, aqui você tem uma comparação legal, mas você já viu que as despesas gerais e administrativas, elas estão consumindo boa parte do nosso lucro aqui, né? Esse resultado aqui, ele diminuiu bastante aqui por conta das despesas gerais administrativas, que refletiu aqui na margem, que a gente viu um tombo aqui de 10 pontos percentuais. O que seria interessante fazer aqui agora? Eu mergulhar lá no RI da empresa. Se você não se lembra, a gente tinha falado sobre isso. Você vai aqui no site da empresa que você tem e você vai buscar informações sobre a empresa para saber o detalhamento daquelas despesas, para ver se faz sentido, se houve um estouro ou se eles estão gerindo isso bem, entendeu? Voltando aqui, a gente tem agora a margem líquida. A gente pega aqui o lucro líquido e divide pela receita líquida. Vezes 100, né? E a gente tem 6,28. Parece ser uma margem apertada. De novo, essas margens, elas devem ser olhadas no contexto deste setor. Você viu que eu comecei com 25,9 de margem, na margem bruta, depois a margem EBIT caiu para 14,76 e a margem líquida para 6,28, ou seja, eu caí quase 20 pontos da margem bruta até a minha margem líquida. Agora, é ruim essa empresa? Bom, você tem que olhar isso dentro do setor, se faz sentido, se as margens são apertadas. Quer ver um exemplo? Se você comparar uma empresa que mexe com joias, por exemplo, com um supermercado, a joalheria tem um público específico que geralmente são abastados, né? Tem muito dinheiro. Então ela vai trabalhar com margens mais folgadas, ela vai trabalhar com margens mais altas. Por outro lado, um supermercado, ele tem uma concorrência ferrenha, o público que consome não aceita pagar muito mais caro e ele tem o problema dos estoques, né? Ele tem que gerenciar muito bem o estoque. Então essa parte da operação dele tem que estar muito azeitada para ele se manter ali naquela margem líquida pequenininha e para continuar tendo lucro. Então, quando você compara setores diferentes, você vai ver setores que trabalham com margem de 40%, 60%. E outros que trabalham nessa margem aí de 5%, 2%. Sempre quando você olhar esses valores de margens, você tem que dar uma olhadinha no setor e saber como é que funciona esse setor. Se está acima ou abaixo da mediana do setor. No próximo vídeo, a gente tem dois indicadores para falar, o ROI e o ROIC, que eles vão me possibilitar falar para vocês da fórmula mágica do Greenblatt, porque nós já falamos aqui do PL, do EV/EBIT, a gente tem condições de montar a fórmula mágica, de explicar a fórmula mágica mais em detalhe e vocês vão entender de onde é que o Greenblatt tirou aquela famosa fórmula mágica. Então continua comigo aqui nessa série Analisar é Fundamental, a gente tem muita coisa para aprender ainda. Eu fico por aqui, bons investimentos e um abraço.